Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje encontrei esse infográfico sensacional na web e eu fiquei me coçando para dividir com vocês. Como você pode ver, ele está em inglês, então o que eu vou fazer é basicamente uma tradução falada dele, porque eu acho que é bem interessante pensar sobre as coisas que estão colocadas aqui. Então a ideia geral do infográfico é como desenvolver pensadores críticos para o século XXI. Esse infográfico foi desenvolvido por uma empresa chamada Mentoring Minds. Eu vou deixar um link para o infográfico embaixo do vídeo. E essa empresa ela é especializada em treinar professores a dar aulas que cultivem o pensamento crítico. Então esse infográfico é meio que um resumo do que um educador deveria fazer para desenvolver o pensamento crítico nos seus alunos. Mas eu quero olhar esse infográfico, como eu sempre faço, do ponto de vista do autodidatismo. Como se você fosse o seu educador, você estivesse se colocando em situações para desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Então vamos começar por essas coisas que estão dentro da cabeça da figura. Essas coisas são as coisas que devem estar na cabeça de uma pessoa que pensa criticamente, que é um pensador crítico. A primeira coisa que essa pessoa precisa ser é mente aberta. Uma pessoa tem que estar disposta a mudar de opinião quando os argumentos forem suficientes para isso. Ela tem que estar disposta a receber novas informações, ela tem que estar disposta a digerir essas informações de mente e coração abertos. Depois tem aqui, se enganjar em resolução de problemas. Uma pessoa, para se tornar um pensador crítico, ela tem que mexer com resolução de problemas, ela tem que se habituar a resolver problemas. É resolvendo problemas que você pensa em prós e contras de uma situação, e isso ajuda você a desenvolver o seu senso crítico. O próximo item aqui é analisar, raciocinar e avaliar. Está diretamente ligado à resolução de problemas. Quando você se engaja em situações de resolução de problemas, você naturalmente vai precisar analisar a situação, raciocinar sobre ela e avaliar as melhores opções para resolver aquele problema. Outra coisa muito interessante aqui é a colaboração com outros. É muito difícil você ser um pensador crítico sem interagir com outras pessoas. Tem o teu lado que você tem que fazer, a tua parte, que é manter a mente aberta, se engajar na resolução de problemas e as outras coisas que a gente vai ver aqui. Mas tem uma hora que você tem que sair e discutir as suas ideias com os outros, porque dessa discussão, dessa colaboração, sai muita coisa interessante. Outra coisa que faz parte de um pensador crítico é pensar criticamente e criativamente. Então, você tem que sair fora da caixa. Tem que ser capaz de criar soluções novas para os problemas, de ver as coisas sob uma outra perspectiva. Então, é interessante que você seja criativo na hora de pensar sobre as coisas. Aqui em laranja, a gente tem uma parte que eu acho sensacional, super importante, que é criar aplicações de mundo real. Então, a pessoa pode se engajar em resoluções de problemas acadêmicos, didáticos, mas o que vai realmente fazer ela aprender a fundo é ela pôr a mão na massa. Então, isso é uma parte importante de você desenvolver o seu pensamento crítico. Pôr a mão na massa para ter a experiência e, a partir da experiência, analisar a situação. E uma outra característica que é importante para a pessoa ser um bom pensador crítico é se comunicar claramente e de forma acurada. Ou seja, você conseguir comunicar exatamente aquilo que você tem em mente. Porque muitas vezes a pessoa é clara, mas ela não consegue comunicar. Ela acha que está comunicando uma coisa e, na verdade, está comunicando outra para as pessoas. É aí que vem a parte da acurácia. E por último, eu deixei por último de propósito, refletir sobre o aprendizado. Por que eu deixei de propósito? Porque isso aqui é o que tem tudo a ver com a gente aqui. Refletir sobre o próprio aprendizado é justamente o que um bom autodidata faz. E um bom autodidata é sempre um pensador crítico. Você, para ser autodidata, tem que analisar criticamente cada situação de aprendizagem. Tem que perceber o que funciona para você e o que não funciona. Tem que entrar em contato com novas técnicas de aprendizagem,
praticar essas técnicas e analisar se essas técnicas são boas, aplicáveis ou não para ele. Então, essa é uma parte bem importante também de ser um pensador crítico. E agora esses 6 itens que estão fora da cabeça da pessoa nesse infográfico aqui são as coisas que eles dizem que os professores precisam fazer para desenvolver essas coisas nos alunos. Como que a gente vai olhar para isso aqui? A gente vai olhar como as coisas que nós deveríamos fazer conosco para desenvolver essas habilidades em nós mesmos. Então, a primeira coisa aqui é integrar o pensamento crítico, habilidades de pensamento crítico, dentro e através de várias áreas de conhecimento. Como é que a gente faz isso sem um professor forçando essa situação sobre a gente? A gente para analisar tudo o que está tentando aprender. Para pensar o que a gente acha daquilo. Para pensar como que aquilo se conecta com o que a gente já sabe. Para pensar com o que a gente ainda não sabe para entender completamente aquilo ali. Então essas são habilidades de pensamento crítico, de análise crítica que você vai desenvolver ao longo dos seus estudos. E aqui ele fala dentro de uma área de conteúdo, ou seja, quando você está estudando um conteúdo só, e também entre diferentes áreas. Essa conexão entre diferentes áreas é sensacional para a aprendizagem. É aí que a aprendizagem se aprofunda e vai lá para a memória de longo prazo, que é onde a gente quer que ela fique. O próximo item é estabelecer ambientes de aprendizagem que sejam seguros e livres de riscos intelectuais. O que ele está querendo dizer aqui é que o professor deve evitar aquela situação em que o aluno pensa um pouco fora da caixa, pensa um pouco diferente e o ambiente em volta começa a rejeitá-lo, a rir dele, coisas desse tipo. Então a ideia é que o professor tente conduzir um ambiente em que isso não aconteça, em que a pessoa se sinta segura para arriscar. Isso é uma coisa que você pode fazer por você mesmo. Quer dizer, você pode se trabalhar no sentido de se permitir arriscar, tá? Mesmo que no início você tenha que fazer isso sozinho. Mas essa permissão para arriscar, para tentar uma coisa diferente, para tentar uma coisa mais ousada, é importante para que você desenvolva a sua habilidade de pensamento crítico. O próximo item aqui é prover os estudantes com oportunidades repetidas de praticar o pensamento de ordem superior, ou seja, de desenvolver um raciocínio mais profundo. Isso é uma coisa que você pode fazer por você não precisa que um professor faça isso. Então, cada vez que você está estudando alguma coisa, você pode parar de tempos em tempos, quando tiver alguma coisa mais interessante, e fazer uma análise mais profunda. Nisso aí eu tenho que fazer uma paradinha aqui e falar, os mapas mentais são ótimos, porque desenhando um mapa mental, você tem que parar para pensar sobre um determinado assunto para decidir o que você vai colocar no mapa. Então, essa é uma forma de você se prover oportunidades o tempo todo de praticar um raciocínio mais elaborado sobre aquilo que você está estudando. Esse próximo item aqui, ele está relacionado com o anterior, que é cultivar consistentemente as suas próprias habilidades de pensamento superior, digamos assim, pensamento mais elaborado. Por quê? Porque se o professor quer que os seus alunos tenham um raciocínio profundo sobre as coisas, ele mesmo tem que desenvolver essas habilidades nele. Então, esse item, para um autodidata, se mistura um pouco com o anterior. O próximo item, então, é permitir tempo para desenvolver a habilidade de pensamento crítico. Isso aqui é importante. Muitas vezes a gente está tão sobrecarregado, tentando estudar um monte de informação, que a gente tenta engolir sem digerir, sem mastigar direito. E isso é péssimo para você desenvolver o seu senso crítico. Então tem que ter um tempo no seu momento de estudo para você desenvolver o seu senso crítico sobre aquilo que você está recebendo de informação. Claro que você não vai fazer isso com cada parágrafo que você lê, mas existem algumas informações que são essenciais sobre as quais é importante você parar para pensar e desenvolver o raciocínio um pouco mais aprofundado. Então, faz parte também do pensamento crítico você saber selecionar quando é que você vai parar para pensar um pouco mais sobre uma determinada informação e quando é que não, quando é que você vai simplesmente passar por aquela informação sem muita consequência. E, finalmente, um professor deveria, então, promover conversas e diálogos acadêmicos para fomentar o pensamento crítico. Aqui ficou um pouco confuso para mim,
porque não sei se eles estão dizendo que o professor deveria conversar com seus pares sobre formas de fomentar o pensamento crítico, ou se ele deveria conversar isso com os alunos. Eu acho que as duas coisas, porque os pares podem dar ideias novas que ele nunca imaginou, podem contar sobre as suas próprias experiências de tentar fomentar o pensamento crítico entre os alunos, e a conversa com os estudantes também dá um feedback de como que as técnicas do professor estão batendo lá nos estudantes, como que os estudantes estão enxergando as técnicas que ele está usando. Para o autodidata, o que isso significa? Significa que ele tem que tentar conversar sobre o que ele está fazendo, o máximo possível. Nem que seja num blog, se ele não tiver um ambiente físico em volta dele, né, pessoas que ele possa discutir esse tipo de assunto, é para botar um blog na internet ou uma página específica no Facebook só sobre aquele assunto. Mas é interessante que você tenha esse tipo de conversa com outras pessoas. É um pouco relacionado com aquela ideia de colaborar com os outros. Isso é importante para você não ficar só vendo as coisas a partir do seu próprio ponto de vista. Olhar para outros pontos de vista também ajuda a elaborar o pensamento. Bom, então esse é o núcleo central do infográfico. Vocês vão ver que ele tem mais coisa lá embaixo, mas se eu fosse traduzir uma por uma, a gente ia ficar aqui uma boa hora nesse gráfico. Eu acho que as coisas mais interessantes estão realmente nessa parte de cima e já dá um bocado de coisa pra gente refletir a respeito aí, tá ok? Espero que você tenha gostado disso aí. Foi uma coisa feita assim bem de improviso, mas eu acho que vai ser bem útil, bem interessante para quem está acompanhando o trabalho aqui da gente, do Videoaulas, fomentando o autodidatismo, tentando aprender por si mesmo, tentando aprender melhor, tá bom? Então, eu aguardo os comentários sobre esse formato diferente de videoaula e sobre o assunto. O que você faz para desenvolver o seu pensamento crítico? O que você acha que você pode tirar dessa videoaula hoje para começar a desenvolver mais a sua habilidade de pensar criticamente? Então, é isso. Aguardo os comentários e até a próxima videoaula. Tchau!